Clarice chegou ao seu segundo episódio e olha, eu acho que foi até melhor que o primeiro. Bora lá pra crítica. Fala galera, então assim, uma coisa já pra falar direto, tá? Tô gostando bastante da série já, até esses 2 primeiros episódios aqui, principalmente porque ela tá conseguindo desenvolver 2 aspectos ao mesmo tempo, tá? Ele tá seguindo os eventos ali diretamente do Silêncio dos Inocentes, como a gente já entendeu, mas ele consegue seguir de um jeito onde a gente entenda o quê? A Clarice, ela não tá sendo ainda tão aceita assim, tá? Por ela ser, cara, ainda uma policial iniciante, né? Uma novata, assim como é lembrado de novo nesse episódio aqui. Mas ela é uma pessoa que se tornou, né? Uma policial que se tornou extremamente popular pelos feitos que ela fez em relação ao desvendar tudo o que estava acontecendo em relação ao Buffalo Bill, em relação às mulheres, né? A parte toda de serial killer que estava sendo lá. Então, por ela ser uma policial já notória, entendeu? De acabar sendo famosa, ela também acaba sendo duplamente não aceita pelos outros policiais, porque, né, cara, existe um grande preconceito que está ali implícito em tudo que está acontecendo em relação a ela, e obviamente também muito pelo fato também dela ser uma mulher, tá? Então tá tudo isso preenchido dentro desse bolo do que é esse desenvolvimento da personagem aqui nessa série. E acho que eles estão conseguindo dosar isso muito bem, junto com os aspectos psicológicos dela, né, que voltam a assombrar ela o tempo todo e também são usados contra ela nesse episódio aqui, em relação aos acontecimentos do Buffalo Bill, e em relação também a traumas que ela tem do passado, que aqui aparece bastante a relação dela com a família dela e principalmente com o irmão, principalmente com o pai, que foi assassinado, né, durante o serviço dele. Ele era um policial também e ele acabou sendo assassinado durante o seu trabalho. A gente é jogado junto com a Clarice, tá, por uma situação já que está sendo bastante agravada, né, onde está tendo um conflito de um grupo que, cara, é um grupo que acontece em várias situações nos Estados Unidos, que é um grupo que acaba virando, de certa forma, extremista, assim. E por ser extremista, eles são uma comunidade que se fecham e acabam altamente armados, e dentro desse grupo ali eles têm mulheres e têm crianças também, né? E toda a questão da ATF e toda a questão do FBI que chega lá, que acaba sendo também colocado junto com a Clarice, eles acabam chegando lá para tentar resolver esse problema, né? E a maneira como a Clarice acaba sendo envolvida nisso, primeiro é com as consequências dos feitos dela lá ali no final do primeiro episódio, onde ela toma frente, onde ela simplesmente vai contra a ordem que ela tinha recebido do chefe Plender. A partir daí, ela entende muito bem que é falado muito da questão de confiança, né? Ela precisa ter confiança nos outros e também que os outros precisam ter confiança nela, porque se essa confiança não existir dos dois lados, nunca eles vão conseguir trabalhar em conjunto, né? E isso é muito falado ali na questão do personagem que entra da questão do personagem do Sniper, porque ele fala, né? O trabalho dele é completamente sozinho. Mas se não tiver toda a equipe trabalhando junto, ele não vai executar o que ele precisa executar, ele não vai conseguir desempenhar a função dele. Ou seja, ele é realmente plenamente necessário ter esse, cara, trabalho em conjunto com a equipe que ele está trabalhando ali, seja onde for. E que ela precisa entender isso também. Ela precisa confiar e ela precisa que as pessoas confiem nela também, porque senão ela também não vai conseguir desempenhar o máximo da função dela. Ou seja, não adianta, entendeu? E toda essa questão de confiança, ela vai permeando o episódio, e tem um desenvolvimento muito bem de arco em relação a isso pro final do episódio, né? Porque essa questão de confiança pro final do episódio, ela é muito importante para tudo que está acontecendo ali. Eu gostei bastante, cara, da maneira como o chefe, né, dessa milícia ali, ele consegue ir moldando a Clarice, né? Porque ele usa a Clarice, ele usa aquela questão de autoconhecimento por ela estar na mídia, e usa também a relação do que aconteceu entre ela em relação ao Buffalo Bill para tentar atingir ela psicologicamente. E ele faz isso, né? A partir do momento também que ela consegue entender e consegue dobrar isso contra ele, também ela consegue utilizar os recursos que parecem de fraqueza que ela tem, aliando com toda essa questão de confiança, que estava muito bem colocada lá no começo do episódio, ela consegue colocar aqui de volta, para conseguir dobrar ele, né? E um pouco antes disso a gente tem aquela conversa ali entre ela e o chefe Plender de novo, que é justamente aquele momento da confiança, para ver se ela deixa claro que não vai, né, assumir de novo uma postura de ir contra qual é a ordem dele.
né? Ela fala muito bem o que pode acontecer caso ele aceite com que, né, permita com que ela faça ali a parte final de tentar resolver o problema mediante a prova que ela descobriu, né, em relação a toda a questão de prostituição que está acontecendo no episódio. A partir do momento que ele permite isso, existe sim esse começo de elo de confiança, principalmente entre os dois, que no primeiro episódio já estava, obviamente, claro pra gente que ia ser algo muito difícil de acontecer. Assim como no começo desse episódio também, algo muito difícil de acontecer por causa das consequências do que ela tinha acabado de fazer no episódio anterior. E aqui agora a gente tem esse primeiro momento onde existe uma bandeira branca dos dois lados e toda essa questão de confiança ela fica mais clara pra gente de que sim, vai existir. E a resolução do episódio também eu gostei bastante, tá? Eu não gosto, por exemplo, da Procuradora-Geral ter chego lá, tá? Não gostei, porque ela ter ido até aquele momento lá parece algo que a série precisa colocar o personagem lá, pro personagem ter uma importância, para não ficar sempre naquele contato Washington e o que está acontecendo, e seja lá onde for, entendeu? Para que não seja sempre isso por uma ligação, não seja isso sempre por momentos diferentes que estão acontecendo nos personagens. E o fato dela ir até lá, entendeu? Por mais grave que seja a situação, para que não ocorra outro massacre, como é também mencionado no episódio, eu entendo a importância sim, mas o fato dela ter ido até lá, não sei se é algo que para mim ali ficou um pouco forçado sim, tá? E também porque a gente precisava ver, né, quanto história, quanto entrega de personagens ali, essa aproximação dela de novo com a Clarice, e é mencionado de novo a Catherine, que é a filha da procuradora, que foi salva pela Clarice, é colocado ali também na questão do pai, né, que ela também a Catherine também era muito ligada no pai também, assim como a Clarice era com o pai também, assim como as duas perderam o pai. Então, eu entendi que eles querem fazer essas ligações, entendi a importância disso, mas o fato dela ter ido até lá não é algo que me convenceu como algo que realmente fosse acontecer, tá, por esse episódio, porque toda a situação montada no entorno, por mais grave que seja, para que não ocorra outro massacre, ela está sim sendo coordenada. Então eu não vejo aquela procuradora indo em cada momento grave que aconteça, isso deve acontecer, né, em disparada, né, ela vai estar lá sempre no ambiente para conseguir resolver, para ajudar, para dar a palavra final e tudo mais. Ela pode fazer sim isso através, cara, do telefone, através do contato direto com o chefe Klender, por exemplo, que é o encarregado de tudo ali que está acontecendo. Então, entendi, mas tem minhas ressalvas com a presença dela ali. Então é isso, galera. Gostando bastante da sequência toda de Clarice. Tá muito ansioso já para ver esse terceiro episódio, ver como é que vai ser esse lado, para que lado que eles vão. Mas o principal é que eles não estão perdendo em nenhum momento essa parte de desenvolvimento sobre os dramas que estão sendo apresentados sobre ela, sobre o que aconteceu com ela, principalmente em relação ao Buffalo Bill, sobre as consequências psicológicas que ela está tendo, sobre tudo que acabou de acontecer. É tudo muito recente para ela, né? E como o primeiro episódio começou dando foco nisso, e como o segundo episódio também continua não perdendo isso de vista, cara. Isso está sendo muito importante. Então, o meu maior medo é que isso começasse a ser perdido, e não é. O tom para essa série está sendo ótima. Então, assim, ó, deixa nos comentários o que tá achando da série, vamos debater sobre. Não esquece de curtir o vídeo, assina o canal que a gente precisa muito dessa ajuda. Take04, viva o sonho aqui.